E a questão a que eu me proponho hoje é a liberdade. Liberdade, este bem tão almejado, este bem que tantas pessoas deram a vida para mantê-lo vivo, né? Esse ideal de pessoas livres. Se a gente pega toda a modernidade para cá, existe uma valorização dessa liberdade, que começa numa liberdade individual. Acho que até hoje se mantém, né, esse apreço por essa liberdade individual. Nós, como células, né, que não nos comunicamos, né, somos livres, podemos fazer o que quisermos com as nossas vidas, com as nossas posses, com as nossas reflexões. Então, este apelo à liberdade, e a própria palavra traz um sentimento forte, né? Talvez a liberdade seja o único valor em que faria com que eu me movesse para uma luta, para ir às ruas, né? Talvez fosse o único valor que eu poria minha vida em risco para manter, né? Mas o interessante do avanço do ideal de liberdade é que ela, ao mesmo tempo que eu desejo a minha liberdade pessoal, individual, ela consegue me prender. Quanto mais eu quero liberdade, mais grades me cercam. O desejo absoluto de liberdade e a absoluta ausência dela. Opa! Com isso eu não compreendo a tua reflexão. Digo isso porque à medida que eu quero absoluta liberdade do meu vizinho, a minha liberdade em relação ao vizinho, ou seja, eu não quero relação com ele, eu quero escutar a minha música no volume que eu quero fazer o que eu quero fazer o que eu quero no momento que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou ter que levantar os muros, né? Vou procurar construir paredes que o som não vá para o lado de lá. E se o meu vizinho, e eu vou dar por ideal a mesma liberdade ao meu vizinho que também quer fazer o que ele quer fazer, de construir um prédio de tal maneira que tudo que ele faça não me perturbe. E eu, da mesma forma, sujeito bom e honesto que eu sou, vou construir um prédio que não prejudique o meu vizinho. Vamos imaginar que eu sou um cara bem intencionado. Então o que acontece? Eu crio em volta de mim uma bolha que não me permite comunicar com o vizinho. Porque eu quero a liberdade absoluta. Percebem? Esse desejo em abstrato, a priori, de liberdade absoluta, porque na prática não acontece, se pudesse, seria um absurdo. Eu não iria trabalhar, eu não iria, sei lá, o que eu não iria fazer, né? Porque eu estaria livre. Então veja que aqui há um gradeamento, um cerceamento da minha própria liberdade. Se a minha vida fosse similar à internet, né, ao Facebook, mais propriamente, eu bloquearia as pessoas, eu deletaria as pessoas que, por algum motivo, colidissem com a minha liberdade. E eu ficaria enclausurado num grupo de amigos que pensam e agem como eu, até o momento em que pensem e ajam como eu. Então a liberdade, esta absoluta, ela é um perigo. E também é interessante porque isso prejudica. A minha ideia de liberdade prejudica até a ideia de quais valores eu sigo. Porque se eu pensar que o valor que eu sigo limita a minha liberdade, opa, veja bem, se eu sigo o valor de ser honesto, eu estou me restringindo, eu não posso pegar o que é meu, o que não é meu. Eu só posso pegar o que me pertence. Se eu tenho o valor da fidelidade, a minha namorada, a minha esposa, eu não posso namorar, nem esposar, nem casar com outra pessoa. Então, a própria ideia de
ideais e liberdade, eles colidem. Interessante, né? Essa ideia de ir ao absurdo de uma liberdade máxima não me permitiria sequer ter ideais. Complicado, né? Eu tô dizendo isso porque nós chegamos numa situação contemporânea em que cada vez mais temos a possibilidade de sermos livres e, portanto, cada vez mais não somos livres. Tem liberdade absoluta pela internet, me gravando, mas eu não tenho a liberdade de falar com todo mundo a hora que eu quero. Então, isso me leva a uma espécie de crise em que a reflexão para. Sabe aquele tilt no computador? Sabe? O HD para, trava. Então o que acontece? Por que nós estamos travados? Porque a gente continua nesse ideal de ser livre, e livre ao absoluto, mas não podemos refletir sobre isso, porque refletir sobre isso vai fazer com que eu perceba que quanto mais livre, mais preso eu sou. Então o que acontece? Eu defendo uma liberdade, mas não reflito sobre ela. Eu acabo querendo essa liberdade só para mim. E acabo negando para o outro. Eu acabo querendo a liberdade de pôr um som muito alto e negando a liberdade do outro de pôr um som muito alto. Eu quero a liberdade de ter coisas e impeço a liberdade do outro de ter coisas, porque essas coisas podem ser minhas. Então, nesse curto-circuito, puxa a irreflexão. Se torna a irreflexão algo absolutamente necessário para mantermos esse ideal de liberdade individualista, capitalista, esse ideal de liberdade apenas a priori. Se eu quero essa liberdade, eu preciso entrar em curto-circuito, porque eu não posso defendê-la. Por isso eu gostaria que nós refletíssemos muito em relação ao nosso desejo de sermos livres. O nosso desejo irrefletido e que passamos a desejar o que desejamos, mas não conseguimos justificar esse desejo quando o outro também deseja. Porque eu acabo fugindo da crise. A crise é a seguinte: eu só posso ser livre quando eu aceitar a liberdade do outro. Eu só posso ser livre de maneira limitada. Eu só posso ser feliz com a felicidade do outro. Portanto, a minha felicidade não pode ser plena, porque corre o risco. Felicidade em 100% pode correr o risco de excluir a felicidade do outro. Então, fica aqui a questão. A liberdade plena, a liberdade no máximo grau, a felicidade no máximo grau. A felicidade no alto grau corre o risco de não aceitar a felicidade do outro. E a felicidade e a liberdade em 100% com certeza exclui a liberdade do outro. Eis um problema para nós refletirmos, um problema já de séculos e séculos para frente ainda existirá. Um abraço e até a próxima.